galera, professor João Fonseca aqui de novo. Nesta aula faremos uma revisão essencial da física clássica. Começaremos com a fundamentação de tudo, né? As três leis de Newton que definem como as forças e o movimento funcionam. Em seguida, vamos definir dois conceitos cruciais, que é a energia cinética, né? Que é um escalar, e o momento, que é um vetor. Depois mudaremos o foco para o mundo das ondas, né? Analisando suas propriedades e tipos. E finalmente veremos o que acontece quando as ondas interagem através da superposição e interferência. Esse último conceito é a ponte perfeita para o mundo quântico. Você pode se perguntar, por que revisar a física clássica em um curso de física quântica, né? A razão é simples. O mundo quântico é tão misterioso e contraintuitivo precisamente porque ele não segue as regras que os humanos acham que o universo deveria seguir. Para apreciar a evolução, precisamos entender o regime que foi derrubado. Então, o que chamamos de física clássica? Essencialmente, ela cobre todas as teorias populares, desde a era do Iluminismo, no final dos anos 1600 até o início dos anos 1900. É um mundo descrito por Isaac Newton até o ponto em que Einstein, Albert Einstein, começou a revolucionar tudo. Se você fez física no ensino médio, 99% do que você viu era a física clássica. A física como ciência, em grande parte, cresceu da nossa necessidade de entender o movimento, objetos rolando, coisas arremessadas pelo ar e o movimento dos planetas no céu. Tivemos pensadores cruciais nesse caminho, como Copérnico, Kepler, Galileu, mas foi o trabalho do Sir Isaac Newton que reuniu todas essas descobertas. Newton pegou o trabalho desses gigantes e, com ele, estabeleceu as fundações do que hoje conhecemos como a mecânica clássica. Na foto que vocês estão vendo aí no slide, é o retrato do estilizado do Sir Isaac Newton, observando uma maçã cair com as órbitas elípticas de Kepler e o telescópio de Galileu ao fundo. Newton foi um gênio prolífico, Ele definiu as leis da gravitação, as regras básicas da óptica e inventou o cálculo. Tudo isso enquanto desenvolvia suas famosas leis do movimento. Em 1687, ele publicou sua obra-prima, o Principia, que continha suas três maiores contribuições, a lei da gravitação, o cálculo e as leis do movimento. E são nessas três leis que vamos focar agora, pois elas são a base de toda a física clássica. Então vamos começar com a primeira e a terceira leis. A primeira lei é a lei da inércia, como a gente já sabe. Ela é simples, mas profunda. Um objeto vai continuar fazendo o que ele está fazendo, seja ficar parado ou em movimento, ou se mover em linha reta com a velocidade constante, a menos que algo, uma força, o empurre ou o puxe. Já a terceira lei é a mais famosa, a lei da ação e reação. Ela diz que as forças nunca vêm sozinhas. Se você empurra uma parede, a parede te empurra de volta com a mesma intensidade. Nenhum corpo pode aplicar uma força sem também ser afetado por ela. Agora, a lei central é a segunda lei de Newton. Ela é a expressão matemática formal que nos diz o que acontece quando uma força realmente atua sobre um objeto. A equação que vocês estão vendo no slide, o F é igual a ma, a força é igual a massa vezes a aceleração, é a base disso. Isso nos diz que a aceleração que um objeto sofre é diretamente proporcional à força aplicada e inversamente proporcional à sua massa. É por isso que é mais fácil acelerar uma bola de tênis que um caminhão. Como nota, a primeira lei é, na verdade, um caso especial da segunda. Se a força, o F, for zero, a equação diz que zero é igual a ma. Mas como a massa não é zero, a aceleração A deve ser zero. A aceleração zero significa o quê? Ou você está parado, ou está em um movimento, se movendo a uma velocidade constante. Exatamente o que a gente viu agora há pouco, que diz a lei da inércia, a primeira lei de Newton. Dois detalhes finais importantes sobre a segunda lei. Primeiro, os vetores escalares. Força e aceleração não são apenas números, elas têm uma direção. Elas são o que a gente chama de vetores. A massa, por outro lado, é apenas um número, não tem direção, ela é um escalar. O segundo ponto que eu quero entrar aqui com vocês é a unidade. Como chamamos a força? Em homenagem a Isaac Newton,
A unidade da força no sistema internacional é um newton, simbolizado pela letra N maiúsculo. E o que é um newton? Alguém pode se perguntar. Usando a própria equação que a gente viu agora há pouco, um newton é a quantidade de força que você precisa aplicar para fazer um objeto de 1 kg acelerar 1 metro por segundo ao quadrado. É assim que essas ideias se conectam. Além da força, outros conceitos-chave na mecânica clássica são a energia e o momento. Vamos começar pela energia. A energia é definida como a capacidade de realizar um trabalho, a gente já sabe disso. Ela pode se manifestar de várias formas, mas a primeira que vamos focar é a energia do movimento, ou também chamada de energia cinética, né? Ela é calculada com essa equação que vocês estão vendo no slide. A energia cinética é igual a meio da massa vezes a velocidade ao quadrado. Um ponto crucial, mesmo que um objeto esteja se movendo, né, em uma direção, a energia em si é um escalar. Ela tem magnitude, mas não tem direção. A unidade da energia é o joule, né, representado pela letra J maiúsculo, que é definido como que um joule é 1 kg vezes massa ao quadrado dividido por S ao quadrado. Agora vamos ver o que é esse tal do momento, né? Se a energia é um escalar, o momento é onde a direção realmente importa. O símbolo para o momento é a letra P, que vem do termo ímpetus, usado para evitar a confusão com m de massa, né? Momento sem m de massa. O momento também é calculado a partir da massa e da velocidade, usando aí a equação que vocês estão vendo no slide, que é momento P igual m vezes v. Note que P e V estão em negrito aí, né? Isso aí é para mostrar que eles são vetores. Eles têm magnitude e direção. A massa m é apenas um escalar. Como a massa não tem direção, o vetor do momento P sempre apontará na mesma direção do vetor de velocidade v. Energia cinética e momento estão intimamente ligados, já que ambos dependem de massa e velocidade. Na verdade, podemos eliminar a velocidade e escrever a energia cinética diretamente em termos de momento, usando essa forma aí que vocês estão vendo no slide, né? Que é o que é igual ao P ao quadrado dividido por 2m. O momento, ao contrário da força em Newton, né? Ou da energia em Joule, não tem sua própria unidade nomeada. Ela é simplesmente medida em quilograma metro por segundo. Em problemas reais, o momento é geralmente um passo intermediário para encontrar outra variável. E para aqueles que gostam de cálculo, o momento é matematicamente a derivada da energia cinética em relação à velocidade. Newton inventou o cálculo exatamente para lidar com essas relações. Claro, a energia cinética, né, que é a do movimento, é apenas uma das muitas formas de energia. A energia total de um sistema é a soma de todas elas. Só para citar algumas que encontramos, tem a energia potencial gravitacional, que depende da posição, energia térmica, que é responsável pela temperatura, energia elétrica, energia química, né, armazenada em ligações moleculares, e energia nuclear, que é armazenada, obviamente, no núcleo do átomo. Continuando nossa revisão, vamos falar sobre um conceito que é absolutamente central, não só para a física clássica, mas também para a quântica, né, que são as ondas. Uma das formas mais comuns de a energia se manifestar pelo movimento é as ondas. A maioria das pessoas pensa em ondas na praia, mas, para os físicos, esse movimento simples e repetitivo é um conceito fundamental que conecta muitos sistemas. Você encontra ondas, claro, em fluidos, mas também no movimento do som, né? E até no movimento de pêndulos ou massas presas em molas. Todos eles exigem oscilações que podem ser descritas pela matemática das ondas. Todas as ondas compartilham de algumas características comuns, que podemos ver ilustradas aqui na figura do slide. Essa figura mostra uma onda mecânica padrão. As três primeiras propriedades que definimos são a amplitude, a crista e o vale. A amplitude é a altura da onda, né? Seu deslocamento máximo a partir do ponto central de equilíbrio. A crista é o nome dado ao ponto mais alto da onda, o pico da onda. E o vale, né, é o nome dado ao ponto mais baixo da onda, como vocês podem ver aqui, está chamado de true, né? E aqui é a crista da onda, isso aqui é a amplitude dela.
A amplitude pode ser constante, como na figura, ou modulada em um sinal de rádio AM, né, que AM é amplitude modulada em português. Continuando com as propriedades, o período com o símbolo T é o tempo que leva para a onda completar um ciclo completo. Por exemplo, o tempo entre duas cristas passarem pelo mesmo ponto. Se a gente observar aqui, ó, começou bem aqui no zero. Quando é que ele dá uma volta completa e chega no zero de novo? Bem aqui. Essa parte aqui, ó, é igual a essa partezinha aqui no começo. Então, isso aqui é o período da nossa onda. A frequência F é o número de ciclos que acontecem por segundo. Ela é simplesmente o inverso do período. Então, a frequência é 1 sobre o T. Comprimento de onda, simbolizado pela letra grega lambda, que vocês estão vendo aqui, ó, é a distância física entre duas cristas consecutivas. Ora, tem uma crista aqui, ó, e outra crista aqui, né, que a gente chama de vale, por exemplo. Então, eu tenho um comprimento de onda, se for crista, daqui para cá, também dá o mesmo comprimento de onda. E, finalmente, temos a nossa velocidade S e a rapidez com que a onda se propaga. Essas propriedades se relacionam com duas equações simples, né? A velocidade é o comprimento de onda dividido pelo período, ou, mais comumente, a velocidade é o comprimento de onda multiplicado pela frequência. Matematicamente, como descrevemos essa onda? Né? Alguém pode se perguntar. As ferramentas mais simples e fundamentais são as funções trigonométricas seno ou cosseno. Como você pode ver na figura desse slide, esses gráficos representam perfeitamente essa oscilação repetitiva. A função seno é muitas vezes preferida porque ela começa em zero. Se a gente observar aqui, ó, a função seno é quem? É a contínua, ela começa justamente ó, no zero, né? E vai se desenrolando, o que facilita a definição de um ponto de partida. Dominar o uso dessas funções é central para resolver problemas na física, tanto clássica quanto na parte quântica. Finalmente, né, na física clássica, geralmente dividimos as ondas em dois tipos, como podemos ver aqui na figura. O primeiro tipo, mostrado no topo, é a onda transversal. Nela, a vibração acontece de forma perpendicular à direção em que a onda está se movimentando. O exemplo clássico é uma onda na água. A água se move para cima e para baixo, mas a onda se propaga para onde? Para frente, né? O segundo tipo na base é a onda longitudinal, que é essa outra daqui embaixo. Ó. Aqui a vibração acontece na mesma direção de propagação. O melhor exemplo é o som. As moléculas de ar são comprimidas e esticadas para frente e para trás, na mesma direção em que o som está viajando. Agora sabemos o que é uma onda, mas o que acontece com duas ondas, digamos, na superfície da água se colidem? Elas não batem e ricocheteiam, né? Elas passam uma pela outra. No momento em que se sobrepõem, elas deixam de ser duas ondas distintas e formam uma única onda. Esse processo é chamado de superposição. Repare nesse nome que a gente vai usar diversas vezes no curso. Né? O deslocamento dessa nova onda é simplesmente a soma dos deslocamentos das duas ondas originais. E o resultado visível desse processo de soma é o que chamamos de interferência. Então, tomem cuidado com esses dois novos conceitos que a gente vai usar muito, né, durante o curso: o conceito de superposição e o conceito de interferência. A interferência pode ser dois tipos, né, de resultados extremos. O primeiro é a interferência construtiva. Isso acontece com duas ondas, né, duas cristas se encontram, né, elas se somam criando uma nova crista que é mais alta do que qualquer uma das duas individuais. Ou seja, eu somei duas cristas. Né? Por exemplo, aqui ó, eu tenho a onda 1 aqui contínua e a onda 2 aqui pontilhada. Quando eu somo as duas aqui na interferência positiva, eu somo essas duas cristas. Olha a terceira onda que surgiu da interferência. Uma crista bem maior, né? Repare aqui também, ó, eu tenho uma onda com crista para cima e uma onda com crista para baixo. Olha o resultado da interferência.
É como se uma estivesse cancelando a outra, né? Então é justamente esse segundo caso, a interferência disjutiva. Isso é o que acontece quando a crista de uma onda encontra o vale de outra. Se elas estiverem em mesma amplitude, elas se cancelam perfeitamente e a onda fica plana, quase naquele ponto. Claro, na maioria das vezes podemos ver, como podemos ver na figura, a superposição não é perfeita, né? Uma não está perfeitamente encaixada com a outra. A figura mostra como a onda 1, né, a linha contínua, e a onda 2, essa linha tracejada, se somam ponto a ponto, resultando naquela onda pontilhada mais complexa, que é a mistura, né, de interferência constitutiva e destrutiva. Aqui, as ondas são somadas de ponto a ponto. Esse ponto com esse resulta nesse. Esse ponto com esse outro resulta nesse outro. Esse ponto com esse bem aqui resulta nesse aqui. E assim por diante. Então, fechamos nossa revisão da física clássica, né? Vamos recapitular o que a gente viu. Lembramos as três leis de Newton, que são a base matemática para descrever o movimento no nosso mundo macroscópico. Diferenciamos claramente a energia cinética, que é um escalar da grandeza vetorial do momento. Analisamos as propriedades que definem uma onda, como seu comprimento, frequência e período. E o mais importante, entendemos como as ondas interagem, né? Somando-se ou cancelando-se através da superposição e interferência. Guardem bem esse conceito de interferência, pois ele será absolutamente crucial quando começarmos a falar sobre a natureza quântica da luz e da matéria. Então, obrigado por assistir essa aula. Até a próxima. Estou à disposição.